Boa noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Que o nosso coração se abra, se renda para adorar e bendizer, engrandecer, o nome do Senhor e dar a Ele aquilo que lhe é devido. Sempre bom ressaltar isso. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, para bendizer o nome dEle. Importe que Ele se agrade, importe que o culto seja bom para Ele. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, mas que o Senhor encontre, pelo menos em cada coração, um coração desejoso de adorá-lo, um coração daqueles que desejam buscar a Tua face e bendizer a Tua presença. Então, sejam todos bem-vindos. Você que vai ter a oportunidade de assistir esse culto, através do Facebook ou do YouTube, que da mesma forma, que você possa se conectar com o seu coração desprendido para exaltar e bendizer a presença do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Este salmo que certamente nós, por algum tempo, podemos ter um pouco da dimensão daquilo que os filhos de Corá escreveram quando nós estávamos impedidos de abrir as portas do culto. Hoje, graças a Deus, nós podemos estar aqui, mas você, irmão, que ainda está aí se recuperando, se restabelecendo, encontrando o melhor momento para retornar, mas tem mantido a sua afinidade com a igreja. Então, esse salmo é uma forma da gente, de uma certa forma, se identificar. A dimensão, como eu disse, não tem como a gente igualar, porque eles foram 70 anos longe do templo. E quando retornaram, ainda tiveram que reconstruir o templo, Então era uma outra realidade. Mas o período que nós ficamos aí, sem ter as nossas reuniões de portas abertas, certamente bateu um pouco desse sentimento. Porque aqui os filhos de Corá estão falando exatamente da saudade de estar no templo, de estar no culto. É muito conhecido. Vamos lá? Salmo 84. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos seus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. E aqueles que confiam no Senhor digam amém, E que essa seja sempre a sua confiança, que esse também seja o seu sentimento, a alegria de estar neste lugar, de poder servir e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar. Amado, poderoso Pai, gratos somos pelo privilégio, a oportunidade que temos de nos reunirmos neste lugar, que assim chamamos a Tua casa, o lugar do encontro, o lugar de prestarmos culto a Ti, o lugar de externarmos com cânticos, sim, com expressão de exaltação, expressar a Ti a nossa gratidão, louvando por aquilo que Tu és, não apenas por aquilo que Tu faz, porque o que o Senhor fez já foi o suficiente para nós nos dobrarmos e rendermos diante de Ti. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Que amor maior do que esse, que dádiva maior do que essa. Mas, Senhor, a nossa expressão de louvor é por aquilo que Tu és, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que é bom em todo tempo. Nós cremos nisso, nós confiamos em Ti, como disse aqui o salmista, e são felizes, bem-aventurados aqueles que confiam no Seu nome,
que todos que aqui se encontram, aqueles que vão estar participando depois na sua casa, assistindo o culto, possam estar com esse mesmo espírito da alegria de poder cultuar, de poder bendizer e engrandecer o nome do Senhor, e aqueles que aqui estão possam poder agradecer por esse privilégio de estar na casa de Deus e exaltar e bendizer o teu nome. Receba esse culto, fale aos nossos corações, ó Deus, honre a fé de cada um dos seus filhos que aqui se encontram. Nós contamos assim com a tua graça, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos nos alegrar na presença de Deus, aleluia. Você pode usar aí a sua mão como acompanhamento desse instrumento, adorando, glorificando, como quem busca, como quem deseja ter essa comunhão com o Senhor e se alegrar na sua presença, aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Esse seja o desejo do seu coração. Senhor, te quero Ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Aleluia, glória a Deus. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo Deixa o pau. para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Então diga ao Senhor. Senhor, te quero Ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Te quero mais. Glória a Deus, aleluia. Que esse seja o desejo do seu coração, né? Que Deus encontre adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Que essa canção seja de fato um pedido, um desejo verdadeiro, tal como os filhos de Corá, que ansiavam em estar na presença do Senhor, que tinha saudade, que encontrou neste lugar, um lugar onde ele foi acolhido, um lugar onde foi amado, um lugar onde ele pôde receber a graça de Deus. Nós bendizemos o nome do Senhor. Nós cremos no Deus que cuida de nós. Nós enfrentamos desafios em nossa vida. Nós passamos às vezes por momentos de privações, de provações. Isso faz parte da trajetória de cada um de nós. E não tem como você dizer, a minha é maior, a minha cruz é mais pesada. Bom, para que não tivesse nenhum tipo de problema de rivalidade, briga de cruz, Jesus carregou a cruz mais pesada. Mas cada um de nós temos um sofrimento, uma situação, e às vezes aquilo que você acha que não é tão pesado para você, pode ser pesado para o seu irmão. E enfrentamos assim, mas a caminhada nossa é exatamente por fé. O justo vive pela fé, como disse Abacuque, e assim nós devemos prosseguir, acreditando que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, aquele que era, que é e que há de ser o Deus do impossível, e que cuida de nossa vida, mesmo quando as circunstâncias dizem não.
mesmo quando tudo parece que vai desabar. Estamos aqui porque vivemos por fé, estamos aqui porque cremos numa palavra, estamos aqui porque cremos num Deus que de fato é o Deus do impossível. Amém? Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Glória a Deus, que hoje você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu coração. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Rasgue o seu coração na presença de Deus. Faça essa oração com fé, crendo que Ele pode. Aliás, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia. Por muita eficácia, até a oração do justo, igreja. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos e pensamos. Oh, não olhe para as impossibilidades. Não olhe para o tamanho do gigante. Não olhe para o tamanho da muralha. Não olhe para as resistências. Fite seus olhos em Cristo. Oh, aleluia. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Chame por Ele agora. Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer. Oh, glória. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Isso, expresse a sua gratidão. Glorifique o seu nome, exalte a sua presença. Fortaleça a nossa fé, Senhor, com a tua palavra. A tua presença nos alegra, a tua presença nos sustenta, Deus. E para a glória, glória a Deus, aleluia. Bendito, exaltado o teu nome, bendito, exaltado seja a tua presença, Senhor. Nossos lábios te adoram, te engrandecem. Oh, aleluia. Oh, Deus do impossível, Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Oh, Deus. Glória a Deus.
Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível. Glória a Deus. Aleluia. Bendita a tua presença. Obrigado, Senhor, por não se esquecer de nós, esquecer da nossa vida. Obrigado pelo cuidado. Obrigado pela provisão. Obrigado por nos encorajar. E sim, ó Deus, nos incitar a orar e buscar a tua presença. E crer que tu és o Deus que opera maravilhas, que opera milagres. Tu és Deus sobre todas as coisas. E nós te bendizemos, nós te engrandecemos, nós te louvamos, ó Deus, e reconhecemos quem verdadeiramente tu és. Receba, Senhor Deus, os louvores, os cânticos que apresentamos a ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Dê uma cena aí para o seu irmão antes de você se assentar. Aleluia. Bendita e exaltada a presença do Senhor. Obrigado, os irmãos, aí pela ajuda. Sempre bom poder contar com o apoio de vocês. Ok, precisamos, prosseguir e dar continuidade à nossa jornada, à nossa caminhada, fazendo as nossas orações, intercedendo. Esse é o nosso papel quanto igreja, de buscar a face de Deus, de buscar a sua presença, né? Então que o nosso coração possa estar sempre conectado, né, ao Senhor, aquilo que Ele tem nos dito, para assim não perdermos o foco, não perdermos o foco. É preciso que a gente, intensifique o tempo, um tempo precioso com Deus, meditando na tua palavra, orando, buscando a face de Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer, desde que possamos nos aquebrantar, nos render diante dEle, nos humilharmos diante da sua face e buscarmos a tua presença. Deus há, sim, de avivar a tua igreja, de avivar a obra e fazer com que cada um de nós possamos, manter uma chama acesa em nosso coração, de prosseguir servindo a esse Deus, amados irmãos, que é tremendo e maravilhoso. Nós estamos planejando para o mês de março, o segundo domingo, pela manhã de março, para fazer algo que, assim, traz muita alegria. Se tem uma das satisfação, alegria de um pastor, mesmo sabendo que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que salva, somos salvos pela graça do Senhor, mas dentro de um propósito, de um trabalho, há uma alegria imensa para o pastor quando ele tem a oportunidade de descer às águas aquele que confessou a sua fé em Cristo, aquele que arrependeu do seu pecado e decidiu então sepultar a sua velha natureza. E nós já temos alguns irmãos que já estão num processo de finalizar o curso. Alguns já eram para ter sido batizados no ano passado, em abril do ano passado, porém, tivemos nessa questão da pandemia e fechou as igrejas, não foi possível. Mas eu louvo a Deus porque a igreja, ela é um organismo vivo, e o Espírito Santo continua operando, trabalhando e atuando. E ao longo desse período, Deus também salvou. A porta da igreja estava fechada, mas o Espírito Santo continuou agindo, e pessoas foram tocadas. Eu louvo a Deus por isso, e nós estamos então planejando, eu estou dizendo planejando, porque hoje tudo a gente tem que fazer dessa forma,
ver as questões do espaço, do culto. Até aqui nós temos feito o nosso batismo na nossa igreja mãe, que é a igreja em Paracambi, lá na fábrica, mas tudo isso eu estou vendo com bastante cautela. Tenho conversado também com o pastor Antônio. Então nós estamos nos organizando para o segundo domingo de março, pela manhã. Nós já temos aí 3 a 4 candidatos que vão passar pelas águas. E essa é a grande alegria de um pastor, né? Mesmo sabendo que quem salva é Deus, mas ter a oportunidade de estar ali sepultando a velha natureza, vendo a pessoa ressurgindo das águas em novidade de vida, é algo maravilhoso. E que a igreja prossiga no propósito. Por isso nós não podemos perder o foco, nos dispersar diante das situações da vida. É preciso que a gente entenda o nosso chamado. Eu e você, uma vez que estamos aqui, foi porque o Senhor nos despertou. Abriu os nossos olhos, nós não somos melhores do que ninguém, mas uma vez que nós fomos arregimentados pelo grande general, né, que é o Senhor, nós somos o bom soldado de Cristo e precisamos prosseguir e fazer a sua vontade. E eu creio que esse é o nosso papel. Ir e pregar o Evangelho, anunciar, pregar, falar da salvação, do reino de Deus, para aqueles então que se curvarem diante do Senhor, reconhecendo a sua condição de pecador, há uma esperança, há uma salvação, né? E eu louvo a Deus por isso, e espero logo, né, poder retomar essas atividades que muito nos traz alegria. Então, se programe, nós vamos estar nos organizando para o segundo domingo de março, pela manhã, realizarmos o batismo nas águas. E aqueles que têm prosseguido, que ainda não tomaram essa decisão, uma vez que você reconhece que só Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único e suficiente Salvador, e uma vez que você confessou isso, o próximo passo é você passar pelas águas. Nós temos toda uma orientação, há um curso para os candidatos ao batismo, para ter um conhecimento daquilo que ele vai fazer, para que não chegue ali entre um pecador molhado e saia, entre um pecador enxuto e saia um pecador molhado, né? Então ele vai ter noção do que é obras mortas, do que de fato é arrependimento. Já damos ali algumas orientações, né, acerca dos sacramentos, tudo isso, né, o diácono Sebastião tem feito com os candidatos ao batismo. Muito bem, vamos louvar a Deus com as nossas finanças, entregando ao Senhor aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade no dízimo e nas ofertas. Se você precisar de um envelope, nós temos lá atrás, estamos ainda por enquanto mantendo dessa forma. E se você já trouxe de casa preenchido e desejar trazer aqui à frente, você pode depositar aqui no gasofilácio e depois nós estaremos orando. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai amado, este momento que também é um momento de louvor, porque nós não estamos pagando por aquilo que recebemos, ou tentando negociar e barganhar contigo, nós estamos expressando uma gratidão, um louvor, porque reconhecemos que aquilo que adquirimos, aquilo que podemos fazer, não ignorando, não desfazendo do talento, da capacidade de cada profissional, do seu esforço, mas sabemos que tudo isso seria em vão se não fosse a tua presença. Temos plena certeza que o Senhor é o Deus da provisão, nos proveu saúde, nos deu a inteligência, a capacidade de então, assim, exercermos dentro das atividades profissionais de cada um, o trabalho, e ao ganharmos o nosso sustento, ter a oportunidade de colocar o pão na nossa mesa, de comprar a roupa que vestimos, de ter um lugar onde nos abrigamos. Então nós reconhecemos, ó Deus, a sua graça, a sua dádiva, e por isso esse momento é um momento de expressão de louvor, não por obrigação, porque se for por obrigação ou por qualquer outra motivação, deixa de ser uma primícia, deixa de ser um ato de adoração, porque o Senhor não está olhando a quantidade, o tamanho daquilo que está no envelope, mas sim um coração desejoso de se alegrar na sua presença e de expressar a sua gratidão. Por isso entendemos que esse momento é sim um momento de louvor, onde agradecemos por aquilo que chega também a esse lugar, que nos dá a oportunidade de manter,
de continuar, ó Pai, administrando, de ter planejamentos e honrar com os compromissos, mantendo o bom nome da igreja, um bom testemunho diante da sociedade. Ó Deus, sempre contamos com a sua direção e que o Senhor assim possa sempre nos ajudar nesse sentido de sabermos como aplicar, seja na nossa vida secular, seja na direção da tua casa, para que sejamos sábios em nossas administrações. Assim nós oramos e desde já agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu disponibilizei ontem no grupo de WhatsApp o título da nossa reflexão, de uma passagem muito conhecida, apenas um toque. Eu quero, neste momento, convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Aproveitar também para dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua presença, veio participar conosco do culto nessa noite. Sejam bem-vindos, obrigado, Deus abençoe, sinta-se à vontade em nosso meio. Se não nos conhece, eu sou o pastor Alain, e aqui é a Igreja Cristã Nova Vida em Laje. Nos reunimos aos domingos, 9 e às 19 horas, e também terça-feira, reunião de oração, às 19h30. Para nós é sempre um prazer receber a cada um daqueles que vêm participar conosco. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. À medida que você for encontrando, se coloque de pé em reverência à palavra. Marcos, capítulo de número 5. Do versículo 25 ao versículo 34. Diz assim: grande multidão seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operara. Vou repetir o versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciência do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uma palavra de oração. Deus e Pai, alguns instantes nós estávamos cantando aqui: Deus do impossível não desistiu de nós, não desistiu da nossa vida. E neste momento onde nós nos deparamos com um texto que fala de um grande milagre, seja essa palavra para o fortalecimento da nossa fé, seja essa palavra para a edificação de nossas vidas, Senhor Deus, porque nós cremos que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Conceda-me a tua graça, pois sempre na dependência do teu Espírito e sabendo da responsabilidade de estar atrás de um púlpito, trazendo a palavra que não é minha, tua palavra, Senhor Deus, como preciso e dependo dessa graça para ministrar aos amados ouvintes. E que assim também todos os corações aqui presentes, os irmãos, possam estar com os ouvidos afinados à sua voz, contando assim com a tua graça, para receber a preciosidade da tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Já há alguns dias, essa passagem estava em minha mente, até mesmo antes
de preparar uma reflexão que trouxe no domingo passado em Marcos 10, falando do episódio do cego Bartimeu. Então, alguns dias já vinha essa mensagem ali matutando, presente em minha mente. Mas nessa última quinta-feira, ela veio com mais intensidade. E comecei então a sentir um impulso no coração e o desejo de estudar essa palavra, essa passagem. E esse sentimento mais aumentou, com o desejo de partilhar com os irmãos essa reflexão. E eu espero, em nome de Jesus, que seja um momento de renovo para a sua vida. Para cada um dos irmãos, aqueles que vai estar também nos assistindo na sua casa, que seja um momento de renovo, de fortalecimento da sua fé, um momento que venha preencher, um momento que venha de encontro à sua vida, que seja esse momento da reflexão da palavra de Deus, como disse, um renovo para o seu coração. Esse acontecimento muito conhecido, essa história muito narrada, cantada, né, e às vezes tema de programação, que saudade, né, das programações das nossas irmãs, da União Feminina, e muitas são as vezes que esse tema, de vez em quando, surge dentro das programações, dos congressos de União Feminina. E este acontecimento, ele ocorre num período interessante, porque há uma sequência de manifestação do poder do Senhor, né? Do poder de Deus, através da vida de Jesus Cristo, operando milagres, cura, libertação. Quando nós olhamos e estudamos, vamos perceber que esta passagem, ela se encontra nos evangelhos sinóticos. Lembrando que os evangelhos sinóticos, né, são aqueles que mantêm a mesma quantidade, uma harmonia de apresentação de eventos, e às vezes até mesmo o mesmo ponto de vista. Então, por conter uma grande quantidade de eventos em comum. Então, são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando a gente vai analisando, né, todas essas passagens, referências em cada um desses evangelistas, então a gente vai observando algo tremendo. E em Mateus, algo me chamou a atenção, que nós vamos observar que no capítulo 9, há uma série de acontecimentos, de milagres, de cura, de ressurreição. Então era o momento da manifestação ali do poder da graça de Deus. Mas no finalzinho do capítulo, depois em casa, não agora, do capítulo 9, lá pelo versículo 36, a fala de Mateus registrando acerca do sentimento, daquilo que veio ao coração de Jesus ao se deparar com todas essas pessoas. Assim está escrito: vendo ele, ou seja, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. O que me chamou a atenção foi exatamente isso: a aflição de muitos, a exaustão, o desgaste de muitos. Aliás, abrindo um parente, nós estamos aí já caminhando para o final do mês de janeiro, mas dentro de um cronograma, de uma organização, o Ministério de Saúde, da Saúde, ele preconiza para cada um dos meses assim um slogan. Tem lá o Outubro Rosa das mulheres, Novembro Azul, e o mês de janeiro é colocado como o Janeiro Branco, ressaltando a importância do cuidado mental, como um trabalho de prevenção do adoecimento emocional. Então, as atividades são voltadas exatamente para trabalhar essa questão, quanto não são aqueles que estão mentalmente, né, abalados, sentidos e adoecidos emocionalmente. E eu penso que não foi diferente aqui, Jesus lidando e se deparando com tantas pessoas, e por isso esse sentimento quando ele olha e vê tantas pessoas aflitas e exaustas. E essa mulher, como às vezes a gente conhece, né, a passagem como a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava com uma hemorragia, certamente ela estava neste quadro, num quadro de esgotamento, não apenas físico, enfraquecida, com anemia. Então o problema dela não era apenas um aspecto físico, o seu problema era bem maior, até porque duravam 12 anos, nós vimos aqui no texto,
que ela estava com esse problema, com essa hemorragia, com esse fluxo de sangue. Mas para agravar mais ainda a sua condição, o fato dela estar com esse fluxo contínuo, perante a lei, essa mulher ela estava cerimonialmente impura. Segundo aquilo que está escrito no livro de Levíticos, capítulo 15, que fala tanto do aspecto do homem quanto da mulher. E da mulher, a partir do versículo 18 de Levítico 15, vai começar a pontuar de algo que é natural, acerca da regra da mulher, do seu período menstrual, mas também, a partir do versículo 25, pontua quando ultrapassa aqueles dias, onde deixa de ser algo normal. E é o caso dessa mulher. Então não foi um período menstrual, como era de costume, mas sim algo que se prolongou. Isso fazia com que essa mulher, então, como eu disse, houvesse aqui um agravante. Além de estar 12 anos perdendo sangue, enfraquecida fisicamente, anêmica, agora ela está cerimonialmente impura. O que implica isso, pastor? Isso significa que ela era evitada por todos, inclusive pelos da sua própria casa. Ela tinha que ficar afastada. Ela era excluída tanto da sinagoga quanto do templo, os lugares que ainda era permitido para a mulher poder participar. Até isso ela não podia participar. Então ela ficava parte da sua própria casa, sua própria família. Não porque às vezes um parente não se compadecia, não tinha o desejo de ajudar e socorrer. É que não podia. Cerimonialmente ela era impura. E enquanto não estancasse aquele sangue, assim ela deveria ser vista. E mesmo quando estancasse, quando fosse o caso de doença, tanto do homem quanto da mulher, que se prolongasse só quando fosse testificado que ficou curada, ainda dava mais 7 dias para se considerar a purificação, e no 8º dia oferecia-se ou 2 rolinhas ou 2 rolas como oferta pelo pecado e por holocausto. Assim era a lei. Então você imagina a condição dessa mulher. Não bastasse a sua fraqueza física, não bastasse tudo aquilo que estava cometendo no seu próprio corpo, ela ainda passava por essa situação. E é bom a gente entender, amados, que não era algo injusto, não. Deus é tremendo. Ele estabeleceu essas leis exatamente como regra de manutenção de pureza natural, porque o povo naquela ocasião não tinha as mesmas questões higiênicas como nós temos em nossos dias. Então Deus, tremendo, Ele foi orientando. Isso tudo era uma questão de orientação. E se porventura fosse esse fluxo de sangue algo anormal, ou seja, que não fosse ali do período menstrual da mulher e ainda se tornar uma infecção, por isso que havia toda essa questão. E se alguém se aproximasse, se alguém tocasse nas suas vestes, ou por exemplo lá no lençol, na cama onde essa mulher estava, ou no caso do homem, ele era considerado também impuro, tinha que passar por todo um processo. Então não era uma questão aqui de injustiça, não. Era algo que existia visando um bem comum. Então muito mais complicado do que estar numa quarentena, como a da pandemia, ela realmente era considerada impura. E não podia ter contato nem com seus próprios familiares. Mas o seu esgotamento era tão grande que ainda atingiu uma outra área da sua vida. Nós vimos aqui no texto, no versículo de número 26, voltando aí ao capítulo 5, verso 26, dizendo que ela muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Ou seja, ela ainda gastou todas as suas economias, toda a sua fonte de renda, até a sua vida financeira estava agora quebrada. Eu penso que o sentimento dessa mulher, a exemplo do compositor, daquele que compôs o Salmo de número 102, versículo de número 7 e 9, o sentimento dessa mulher era como quem estava realmente vivendo um período de um cálice ou uma taça de sofrimento.
O que disse o salmista para eu então dizer que se identificava com a fala do salmista? O Salmo 102, não precisa abrir, mas no versículo 7 diz assim: não durmo e sou como passarinho solitário nos telhados. Esse era o sentimento. Essa mulher estava só. Ela não podia contar com a ajuda de uma mãe, de uma irmã. A Bíblia não diz se ela tinha mãe, se ela tinha filho, se ela tinha esposo. Mas ela não podia, mesmo que se tivesse, ela não podia contar com a ajuda de ninguém. Então por isso que eu entendo que naquele momento, ao longo, aliás, de todos esses anos, de 12 anos, o seu sentimento era exatamente como que uma taça de sofrimento, ao ponto de dizer como o salmista se escreveu: não durmo, sou como um passarinho solitário nos telhados. E no versículo 9 ele diz: por pão tenho comido cinza e misturo com lágrimas a minha bebida. Por isso uma taça de sofrimento. Problema físico, o esgotamento certamente mental, de aflição, o não poder contar com o outro, o estar sozinha, solitária. E agora então ela perde todas as suas finanças. O finalzinho do versículo de número 6, para mim 26, é muito forte e resume o estado dessa mulher, indo a pior. Ou seja, a sua situação só piorava dia após dia. Nem os médicos conseguiram ajudá-la. Aliás, aqui Marcos dá a entender que alguns até mesmo tiraram proveito da sua situação. Talvez aqui alguns maus profissionais, que não eram realmente médicos daqueles que cumpriam o seu juramento, de cuidar da saúde do próximo, talvez até aproveitaram da situação e levaram tudo que aquela mulher tinha. Lucas já é um pouco mais cauteloso acerca dessa área, até porque nós sabemos que Lucas era um médico. E para manter uma ética profissional, mas não diminuindo o problema e a situação e o drama que essa mulher vivia, Lucas então escreveu assim acerca da sua enfermidade: a quem ninguém tinha podido curar. Lucas 8, 43, como eu disse, que narra também essa passagem. Ele percebeu que não tinha condição, nenhum médico, nenhum homem, ninguém, a quem ninguém tinha podido curar. Lucas, como médico, ele relata então que essa mulher estava diante de uma situação de impossibilidade. Não havia nenhum homem, não havia nenhum especialista em qualquer lugar da terra que pudesse de fato resolver o problema dessa mulher. Então por isso a sua vida era como uma taça de sofrimento, e agora então ela está diante de uma impossibilidade humana, é claro, diante dos olhos humanos, diante da ciência, diante daqueles que estudaram, diante daqueles que poderiam talvez saber uma composição, um meio de curar, de estancar. Não havia possibilidade. Aí a gente começa então a entrar no momento maravilhoso da palavra de Deus, porque até aqui então era só desgraça, até aqui era só sofrimento, até aqui, ainda que de uma forma muito resumida, mas é um quadro de aflição e de esgotamento, a exemplo de tantas pessoas que Jesus encontrou por onde ele ia passando, e vendo que aquela multidão era uma multidão como ovelha sem pastor, não porque não tinha alguém que orientasse, não que não tinha alguém que pudesse estar ali ensinando. Às vezes tinha até gente que ensinava, os doutores da lei ensinavam, mas faltava o amor, faltava o afeto, faltava um olhar de misericórdia. Por isso ele se compadeceu. Faltava alguém que entendesse que ele estava diante de pessoas aflitas e exaustas, como eu e você às vezes ficamos diante dos problemas que nós passamos na vida, e às vezes vem esse esgotamento, e chegamos a um nível, humanamente, às vezes falando de impossibilidade. Mas aí o versículo 27 começa então a trazer para nosso coração esse encorajamento, esse ânimo. Esse é o poder da palavra de Deus. E no versículo 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Ouvindo o que, amados irmãos? A fama. Que fama é essa? Os milagres, os acontecimentos, aquilo que ele estava realizando, os grandes feitos. Aí eu lembrei de um hino, e interessante, amados irmãos, porque é difícil eu ouvir cantar esse hino.
André, meu amigo de muitos anos, né? De uma família que me acolheu para o Evangelho. O André vai lembrar. Mas interessante, quando eu saí, entrei no carro hoje, em casa, era 6h25. Exatamente o hino que eu lembrei, eu já estava aqui no meu esboço, cantou na rádio. Eu não imaginava que poderia cantar, porque não é um hino da atualidade, não é um hino do momento. Alguns hinos são hinos que estão ali tocando, né, direto nas rádios, que exatamente falava sobre um certo Galileu. E quando eu li essa frase do versículo de número 27, quando ela diz, tendo ouvido a fama de Jesus, então, André, eu lembrei do hino. E o seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se estendeu e todos viram ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Louvado seja o nome do Senhor. Esse amor do certo Galileu, que ninguém podia imaginar, o jeito que ele amava, né? Uma outra frase da canção exatamente diz isso, ninguém imaginava o jeito que ele amava, e ele então se compadece. Essa mulher então, entendendo a fama, ouvindo acerca da fama de Jesus, do jovem pregador, daquele que amava, daquele que dava atenção, daquele que tinha o poder para curar, quando então se esgota as possibilidades humanas, quando não há mais recurso para que o homem faça, para que eu faça, para que o médico faça, aquilo que está ao nosso alcance, aí entra exatamente aquele que tudo pode. Como eu falei na semana passada, em relação ao Bartimeu, ele disse, eu faço o que tu queres que eu te faça, porque ele é o único que faz, ele é o único que muda, ele é o único que transforma, ele é o único que cura, ele é o único que pode reverter um quadro desfavorável de impossibilidade, porque ele é o Deus do impossível, e ele cuida de nós, igreja. Ele cuida das nossas vidas. Então, ela ouvindo acerca da sua fama, o restante do versículo diz, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Mas, o que tinha de especial nisso? Um toque. Ele estava ali comprimido, como diz, né, o início do versículo que nós lemos, versículo 25, havia uma multidão, havia muitas pessoas tocando, espremendo. Então o que há de especial nesse toque nas vestes? O que está dizendo aqui, amados irmãos, o toque dessa mulher? Quando ela ouve a fama, e ali ela sabe que ela não tem mais esperança, ela não pode contar mais com ninguém, já não podia pelo fato de ser considerada cerimonialmente impura, então não podia ter contato com as pessoas. Ela gastou seu dinheiro com os médicos, aquilo dali já durava 12 anos, imagina o tempo de sofrimento. Às vezes eu e você passamos por uma luta de um ano, de um momento de escassez difícil como nós estamos passando, já é o suficiente para muitos abandonarem, para muitos desacreditarem, para muitos acharem que não tem mais jeito. Eram 12 anos, igreja. Muito tempo de sofrimento. Então, o que de especial tem esse toque? A fé que ela tinha no poder de cura de Jesus era tão grande que ela acreditava que até mesmo um contato indireto com ele, por meio de suas vestes, seria o suficiente para produzir a cura. Esse foi o diferencial. Versículo de número 28 e 29, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Verso 29, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Ela sentiu. Então essa fé que ela tinha no poder de cura de Jesus, aquele que de fato cura, aquele que de fato faz um milagre, ela sentiu. Mas não foi apenas ela que sentiu, porque no versículo 30 Jesus faz uma pergunta, levando em conta as circunstâncias, a situação, o número de pessoas que o comprimia. Talvez poderia ser algo até absurdo,
Porque no finalzinho do versículo 30, Jesus diz assim: quem me tocou nas vestes? E vendo, né, o versículo posterior, o versículo 31, isso soa até mesmo de uma forma cômica para os discípulos, porque a maneira como eles, né, responderam a Jesus foi interessante, como eu disse, até um pouco cômica. Vês a multidão, te aperta e dizes: quem me tocou? Né? Se fosse em nossos dias, no nosso linguajar, no nosso vocabulário, eu falo assim: ô, tá doido? Como assim? Tem um monte de gente aqui apertando, um monte de gente aqui ao nosso redor, e ainda quer saber quem te tocou? Tá bom da ideia? Tá tudo tranquilo contigo? Isso não é um absurdo. Interessante, né, que, como eu disse, quando a gente olha a passagem nos 3 evangelhos, aí você começa a ver alguns detalhes. Os evangelhos sinóticos, algumas mensagens, algumas passagens, melhor dizendo, algumas são até idênticas, outras são um pouco diferentes. Nesse caso, da mulher do fluxo de sangue, dessa mulher de hemorragia, Mateus é um pouco mais sucinto, mais curto. Marcos, nós aqui lemos, e Lucas, ele, como era um historiador meticuloso, ou talvez um repórter investigativo, que via nos detalhes, como ele mesmo, no início do evangelho, no seu livro, ele faz questão de dizer a Teófilo, a quem ele endereçou ali a palavra, ele diz: depois de acurada investigação, capítulo 1, versículo 3. Então mostra como ele era detalhista, além de ser um médico, de ter o conhecimento das ciências. Aí ele então dedura quem é o discípulo que chegou a de uma certa forma, ficar abismado. Ô Senhor, como que o Senhor pergunta aí quem que te tocou? Então ele diz que Pedro foi aquele que disse: olha, a multidão te comprime, a multidão te aperta. Então a gente entende que ali ele já pôde dizer: olha, foi Pedro. E Jesus então faz essa pergunta: quem me tocou nas vestes? E parece ser algo assim, meio que, poxa, como assim? Se eu e você estivéssemos lá, também teríamos o mesmo sentimento, né? A mesma sensação, melhor dizendo, do que dos discípulos. Porém, a pergunta de Jesus, ela faz muito sentido. Em primeiro lugar, como disse o saudoso Russell Shedd, que era um historiador, teólogo, um homem de um conhecimento, né? Um pastor batista, que muito acrescentou para o estudo da palavra de Deus, né? A editora Vida Nova, né, publicou um exemplar de estudo, de nota de rodapé, de estudos da palavra de Deus, sobre, né, a autoria de Russell Shedd. E ele falando acerca desse acontecimento, desse episódio, dessa pergunta de Jesus, Shedd então diz: a Jesus importa e muito a transferência da fé em sua veste para uma confiança depositada somente na sua pessoa, porque ele estava entendendo aquilo que aconteceu. Aqui diz que a mulher sentiu que o sangue havia estancado, que ela estava curada. Jesus, não muito diferente, também sentiu. Antes dessa pergunta, quem me tocou? Vamos ler o versículo inteiro para a gente então identificar isso. Pois assim diz: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra o quê? Poder. Ele sentiu. Assim como automaticamente aquela mulher sentiu, Jesus também sentiu. Ela sentiu que fora curada. Jesus sentiu, reconheceu que dele saíra poder no mesmo instante. Então ele pergunta. Então essa resposta de Jesus, ela faz muito sentido. Para o Senhor ele importa, porque não era um toque como muitos estavam tocando na sua veste, como muitos estavam ali o apertando. Era um toque especial, era um toque realmente de quem acreditava, era um toque de quem tinha uma esperança de cura para a sua vida. E esse era o diferencial, essa foi a mudança, onde ele mesmo pôde identificar. Então, essa pergunta faz sentido, porque ele reconheceu que dele saiu o poder. Em segundo lugar, como assim me tocou? Jesus fez essa pergunta, amados irmãos, não por ignorância.
ali estava 100% homem, mas também 100% Deus. É lógico que ele sabia, assim como em outros episódios, ele pôde perceber o que estava presente na mente dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes quando tentavam surpreender diante de uma situação. Assim ele falou com os discípulos, o que estava no coração deles, mesmo antes deles expressarem qualquer tipo de palavra. Então é claro que Jesus sabia quem havia tocado. Ele fez essa pergunta não por ignorância, mas foi um convite à mulher, para que então ela tivesse a oportunidade de confessar acerca da sua fé e principalmente louvasse a Deus por aquilo que havia acontecido. Porque o versículo 33, nós lemos: então a mulher atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Lá em Lucas, não precisa abrir, mas falando, né, do mesmo episódio, né, ele dá um entendimento melhor quando no versículo 47, a parte B do capítulo 8, ele diz assim, que a mulher declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então, em segundo lugar, Jesus não revelou que era aquela mulher, porque ele estava dando a oportunidade para que ela então pudesse falar da sua fé e declarar como aconteceu. Ela então pôde falar da história. Ela pôde testemunhar que há 12 anos ela vinha sofrendo daquela situação. O que então aqui os evangelistas escreveram porque aquela mulher sabia o quanto ela estava aflita, o quanto ela estava exausta, o quanto ela estava sofrendo, o quanto ela já perdera até financeiramente, porque ela gastou tudo. Então foi o depoimento, o testemunho daquela mulher. Testemunho esse, diga-se de passagem, que pôde edificar a vida daquelas pessoas que estavam ali. E um deles era exatamente o chefe da sinagoga, Jairo. Porque, como eu disse, era uma sequência de manifestação do poder de Deus, né, sobre a vida de Jesus Cristo, curando, operando milagres. E o chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi até ele, dizendo: olha, minha filha está terrivelmente doente. Na verdade, a sua filha já estava morta. E aí então Jesus o acompanha e vai em direção à sua casa. E enquanto está em direção à casa de Jairo, ocorre esse fato, que essa mulher se aproxima e toca na veste. Jesus estava indo para fazer um milagre na casa de Jairo. Mas, amados irmãos, sabe de uma coisa? Jesus continua operando, como eu disse na semana passada. Ele tinha um propósito maior, que era a crucificação. Era o último momento que ele passava por Jericó em direção a Jerusalém, para um propósito maior de adorar a Deus e oferecer aquele sacrifício, sendo pregado numa cruz. Mas jamais ele foi insensível à dor daquele que chama pelo seu nome. Por isso, quando Bartimeu disse: filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele teve compaixão. Ele estava indo para poder curar a vida de uma menina. Ora, quantos anos tinha a filha de Jairo? 12 anos. Então eu penso que Jairo está ali no meio daquela multidão, talvez numa pressa terrível. Jesus, vamos logo para minha casa. E a multidão apertando, e de repente Jesus tem que parar. E Jesus começa, como nós vimos, a olhar e pergunta. E eu imagino a aflição desse pai. Meu Deus, agora surge essa maluca aí, essa mulher impura. Porque ele, como chefe da sinagoga, provavelmente vendo as suas vestes, né, com sangue, poderia ter esse entendimento. E eu penso, não está escrito isso na Bíblia, tamanha aflição, e querendo logo que Jesus chegasse na sua casa. Mas de repente, quando Jesus então dá a oportunidade para que essa mulher se manifeste, fale da sua fé e de como aconteceu um milagre na sua vida, eu penso que isso vem como um fortalecimento para a vida de Jairo. E ele então vai testificar a fama desse Jesus. Realmente ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos, pensamos. De fato ele cura, de fato ele opera milagre. Porque eu digo isso, nós podemos observar que no versículo 35 diz assim: falava ele ainda, ou seja, quando ele falava com a mulher, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga,
a quem disser: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, versículo 36, sem acudir a essas palavras daqueles homens, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Talvez com uma outra palavra, olha o que aconteceu com essa mulher. Olha o que aconteceu. Crê somente. Então, em segundo lugar, é o testemunho dessa mulher. A oportunidade dela louvar a Deus diante de todas as pessoas que ali estavam, acerca do grande milagre que Deus operou na sua vida, de interromper um ciclo de 12 anos de sofrimento, de 12 anos de exclusão, de 12 anos de aflição, de todas as suas economias ter ido embora por ralo abaixo, e agora então ela pode falar acerca do milagre que aconteceu na sua vida. Mas ainda tem um outro detalhe, eu quero então partir desse detalhe aqui para chegar ao seu coração nessa noite, a minha vida e a sua vida, porque a maneira como então Jesus agora se dirige para essa mulher. O versículo de número 34, diz assim, verso 34, o último que nós lemos na leitura inicial, né? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Quando Jesus chega e diz assim, olha, filha, Jesus se dirige a essa mulher, agora usando uma expressão afetuosa, como se fosse ela então alguém da família. E é bom lembrar que ela estava exclusa da sua própria família, da sua casa, pelo fato da sua condição física, do problema que ela tinha. E certamente agora Jesus renova a confiança dessa mulher, pois o termo filha a coloca novamente como integrante da família. É um termo de inclusão. Jesus está agora então incluindo, ao utilizar essa expressão afetuosa, Jesus está dizendo: você está de volta à sua casa, você está de volta à família, você não é mais impura, você não é mais aquela, você agora é filha, você pode participar de tudo novamente, você pode estar junto das pessoas que você conviveu e viveu durante a sua trajetória, a sua vida, e esses 12 anos te impediram de abraçar e de ser abraçada, te pediram de ser socorrida, até mesmo que alguém se aproximasse de você, porque poderia correr o risco de, ao tocar, se tornar impura. Quando Jesus fala filha, é uma mensagem de inclusão, porque para isso ele veio, para resgatar aqueles que estavam perdidos, para resgatar aqueles que estavam à margem da sociedade, desprezado pelas pessoas. E Jesus veio, e por isso ele amou a todos de forma intensa. Essa era a fama do jovem pregador que tinha tanto amor. Uma palavra de amor, uma palavra para encorajá-la, uma palavra que vem então acrescentar aquilo que ela tinha recebido da cura. E agora então ela pode entender que ela faz parte da família novamente. Você não está mais excluída, com outras palavras. Você não precisa mais se sentir. O seu sentimento, o seu salmo agora vai ser outro, minha filha. O seu salmo não vai ser como o salmista que compôs o Salmo 102, versículo 7, quando ele dizia que se sentia como um passarinho solitário no telhado. Quando ele dizia que ele se alimentava das suas lágrimas, demonstrando assim que a sua vida era como realmente uma taça de sofrimento. Agora o salmo da vida daquela mulher é um outro salmo, como por exemplo o Salmo 23, porque ela está diante do bom pastor, daquele que estava ali para dar vida para ela. E agora com certeza a parte B, né, do versículo lá de número 5 do Salmo 23, que diz, né, o meu cálice transborda. Agora ela conta com a presença do bom pastor, e assim o seu salmo é outro, porque o seu cálice transborda de alegria, da bênção do Senhor, daquele que cuida, daquele que restaura, daquele que fortalece a sua alma, o seu coração, a sua vida. Ela agora tem paz, porque ficou livre do seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas não são as vezes em que a nossa sensação, a exemplo do salmista, nos sentimos sós,
abandonados, como um passarinho solitário no telhado. Mas, ao nos depararmos com a palavra de Deus, e como eu disse, né, o meu desejo é que essa ministração, que essa palavra venha como um renovo para a sua vida, que você possa hoje então se sentir amado por esse Deus do impossível que não desiste de você. Que mesmo tendo outras obras maiores para ser realizada, Ele não é indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Por isso, mesmo indo para a casa de Jairo para socorrer e atender o pedido daquele pai que chorava, que clamava por socorro em favor da sua filha, Ele não deixou de acudir àquela mulher. Ele parou, Ele deu atenção, e principalmente para que ela testemunhasse, pois o seu testemunho também fortaleceu a vida daquele pai. Que ao ouvir a palavra do Senhor essa noite, a sua vida seja fortalecida, para que você continue crendo que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é poderoso para te renovar, para te restaurar, para mudar a sua sorte, para fazer com que o seu cálice, ou melhor, com que a sua taça de sofrimento torne-se agora um cálice de celebração, de alegria, de louvor, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua, igreja, e nós precisamos confiar e crer nos milagres de Deus, na manifestação do seu poder e da sua graça. Hoje você também pode, diante desse toque especial. Foi apenas um toque que aquela mulher deu. Ao ouvir a fama, ela disse: se ao menos eu tocar. Foi apenas um toque, mas um toque de esperança, de fé, de certeza, porque fé, como o autor aos Hebreus define no capítulo 11, versículo 1, fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Os discípulos não viram, não enxergaram, Jesus percebeu, de mim saiu o poder. Aquela mulher percebeu: hoje estancou meu sangue, eu fui curada. Ela testemunhou, e o testemunho dela edificou, porque a palavra do Senhor, ela edifica o nosso coração. Porém, amados irmãos, essa mulher não foi a única, não foi esse fato que aconteceu, não foi um privilégio dessa mulher que sofria com esse fluxo de sangue, né, há 12 anos. Outros, talvez até mesmo motivado pelo testemunho, também assim foram curados. O capítulo posterior, o capítulo 6 de Marcos, no finalzinho, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. Eu peço aos irmãos que vão estar me ajudando aqui no louvor, que já se posicione. Como eu estava dizendo, esse ocorrido não foi um privilégio dessa mulher. Outros, que agora então ouviu a fama daquilo que ele fez na vida da mulher. A mulher ouviu a fama de Jesus acerca daquilo que ele já havia operado na vida de outros. Então ela decidiu: eu vou tocar. Agora tem outros que provavelmente, ouvindo acerca do testemunho do que aconteceu com a vida dessa mulher. Aí diz então os versículos 53 a seguir, para a gente concluir. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Verso 54, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu. Pode se preparar aqui para cantar. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percebendo toda aquela região, traziam os leitos, melhor dizendo, os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Ou seja, onde estava Jesus, lá fluía uma grande multidão, e eles levavam até mesmo as pessoas no leito. E como eu disse, o privilégio de ser curado dessa forma, apenas com um toque, não foi exclusivo dessa mulher, porque no versículo 56 diz: onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de sua veste. E quando os tocavam, saíam curados. A fama de Jesus chegou até essa mulher,
e ela creu, a sua hemorragia foi estancada. Outros, ouvindo daquilo que Jesus havia feito na vida dessa mulher que testemunhou que apenas um toque foi o suficiente. Agora esses também tocaram. Essa noite, que você também possa tocar nas vestes de Jesus. Eu queria orar com você, mas nós vamos cantar esse hino, né? Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu não sei como está o seu coração, não sei como você chegou aqui essa noite, não sei como você tem trabalhado certas situações na sua vida. Quando falo assim, não estamos falando apenas de uma doença física. Muitos são aqueles que, a exemplo dessa mulher, há um desgaste mental, e se não ter o devido cuidado, isso vai causar um agravamento e um adoecimento emocional. Mas nós estamos aqui essa noite para falar de cura, de renovo, de transformação. A nossa expectativa de estar aqui não é de buscar coisas, mas isso não significa que Deus não continua realizando milagres. A nossa vida e nossa caminhada de fé é para servir a Deus independente das circunstâncias, adorá-lo por aquilo que Ele é. Mas isso não significa que Ele pode te curar, mudar a sua vida, transformar, aliviar as suas dores, trazer uma mudança diante dos seus dias de desgaste mental. Mesmo talvez que você tenha sofrido perdas. As perdas dessa mulher foram perdas financeiras, foram perdas afetivas. Ela perdeu muita coisa. Ela perdeu o contato, talvez de uma mãe, de uma filha, do marido. Ela estava ali impedida, mas Jesus trouxe uma palavra de inclusão. Jesus a trouxe para o rol familiar. E assim Jesus faz com cada um de nós. Nós não éramos povos. Paulo, ele escreve a Romano dizendo que nós éramos inimigos de Deus. Mas o ato de Jesus, ele então reatou essa amizade, cancelando então o escrito de dívida que era contra nós. Sobre ele repousou a ira de Deus, para que eu e você recebêssemos a paz. Assim como ele disse para aquela mulher: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Você está aqui essa noite para ouvir uma palavra de paz para a sua vida, uma palavra de alento ao seu coração. Não foi apenas o privilégio dessa mulher, assim como outros nós vimos aqui no versículo 56, que tocaram e foram curados. Que nessa noite você possa dar apenas um toque e receber de Deus aquilo que você precisa nessa noite. Amém? Feche seus olhos enquanto nós vamos ouvir essa canção, e depois eu quero orar por você. Esse é o propósito dessa palavra: orar pela sua vida. Glória a Deus. Com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Aleluia. Meditando. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele pode me curar. Feche seus olhos, se conecte nessa palavra, nessa canção agora. Faça do ato daquela mulher de fé. Quem cura é Jesus, mas a fé ela teve. Faça dessa canção sua canção, crendo naquilo que Ele pode fazer. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele pode me curar.
vez, cante, aleluia. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, oh glória, Eu sei, aleluia. eu sei que Ele pode te curar. O mesmo olhar de compaixão, se compadeça de nós, ó Deus. Se compadeça da tua igreja, do teu povo. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Talvez tenha vivido dias onde você tem percebido esse desgaste. E aí não vem o caso elencar aqui qual é o tipo da situação. Mas hoje nós estamos trazendo à memória um texto riquíssimo que fala de fé, que fala do poder de Deus. E eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder da palavra do Senhor, que te trouxe aqui essa noite para trazer coisas novas, para trazer coisas que venham fazer com que você sinta-se incluído numa situação de bênção. Oh Jesus, eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele pode me curar. Deus e Pai, assim seja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, independente da sua trajetória, da sua história, independente dos anos de angústia, de lutas, de perda. Você que está me ouvindo aí do outro lado da tela, você que está na rede social, está ouvindo essa mensagem, essa palavra é para vir de encontro ao seu coração, porque assim como Jesus deu atenção àquela mulher, liberou poder sobre a vida daquela mulher, assim Ele libera sobre a sua vida. Basta que você tenha fé, basta que você creia naquele que tudo pode, naquele que tudo faz, naquele que ama, naquele que se compadece, naquele que não é indiferente à sua dor, ao seu problema, à sua situação. Se você anda vivendo dias onde você já percebe um certo esgotamento, um desgaste, hoje é noite de restauração, hoje é noite de renovo, hoje é noite de você sair daqui, assim como aquela mulher ouviu e disse: filha, vai em paz. Hoje é noite de você sair daqui ouvindo: filho, tenha paz. Filha, tenha paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o seu coração, inunde a sua vida e traga um novo vigor à sua alma. Não apenas de uma esperança, mas de uma certeza que Ele cuida de ti, que Ele te ama, que Ele te abençoa. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Hoje eu vou tocar. Aleluia. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele pode me curar. Oh
estenda as suas mãos. Adore ao Senhor. Agora é o momento de você agradecer e louvar, porque você já tem tocado pela fé. E eu creio que você já tem recebido pela fé. Obrigado a Deus pela tua presença, razão do nosso viver, motivo da nossa canção. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me curar. Quantos creem nisso? Amém? Você pode dar um glória a Deus. Você pode sim aplaudir ao Senhor, glorificar a sua presença e bendizer o seu nome. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor e agradeça ao Senhor, porque tudo Ele pode, e Ele continua sendo Deus, que era, que era e que há de ser o mesmo Deus, poderoso, maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, vamos orar por algumas famílias, vamos orar pelos pais do nosso irmão Duquinha, e assim tantas pessoas que têm chegado ao nosso conhecimento. Quero orar pela vida do missionário Hélio, que também está com a sua família cometida de doença. Vamos pedir a misericórdia de Deus. Tá ok, Carlinho, pode deixar. Vamos orar aqui pelo filho do Carlinho. E se você ainda tiver algum motivo específico, também peça ao Senhor, né? A capacidade de Deus é tremenda, que Ele pode ouvir muitas vozes ao mesmo tempo e atender no mesmo momento a oração e o pedido de cada um de nós. Senhor, estamos caminhando para o final desse culto, desse encontro, cujo nosso objetivo de adorar o Teu nome, e assim fizemos, Te louvando, Te bendizendo, Te engrandecendo, meditando na Tua palavra, Senhor Deus, expressando a nossa gratidão pelo Teu amor e pelo Teu cuidado, pela Sua misericórdia. E agora, Senhor Deus, lembrando de vidas, lembrando de pessoas, de familiares, seja com os pais, ó Pai, seja ali com a família Castagnari. Toma nas suas mãos, abençoa, Senhor Deus, também os irmãos de Duquinha, Senhor. Seja, Deus, com a família do missionário Hélio, diante dessa situação, ó Pai, que também tem enfrentado na sua casa, de doenças, de problemas. Ó Deus, com alguns irmãos que estão ainda num processo de restabelecimento, se recuperando, nós entregamos diante de Ti. Eu entrego a vida do filho do Carlinhos, que está aqui nessa fotografia, ó Deus. Visita com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Tu sabes o motivo pelo qual esse pai veio aqui à frente e trouxe, ó Deus, essa foto. Então, ó Pai, aonde quer que seu filho esteja neste momento, que o Senhor, na sua onipresença, ali alcance e atinja, Senhor Deus, essa alma, como lhe apraz, restaurando, curando, ó Deus, fazendo com que, ó Pai, o pedido do seu servo seja assim atendido pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Senhor, os irmãos que aqui estão representando os seus familiares, talvez representando a sua esposa, os seus filhos, ou talvez aqui representando os seus pais, Senhor Deus, visita com a sua graça. Nós estamos aqui quanto família, nós temos a nossa casa, nós temos as nossas famílias, Senhor, e nós precisamos a cada momento de Ti. Abençoe as famílias na terra, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, esses dias, ó Pai, que o Senhor de fato mande uma solução. Ó Deus, se for através, ó Pai, de uma vacina, que assim seja, porque também não queremos ficar, ó Pai, num embate de serve ou não serve. A nossa oração é: Deus, Tu podes, e Tu podes agir de diversa forma, de diversas maneiras, mas nós oramos para que Tu dê sabedoria. Isso Tu pode fazer. Tu pode reverter um quadro, ó Deus, humanamente falando impossível, como pregamos aqui nessa noite, e tornar possível algo que venha de fato
trazer, ó Pai, uma segurança. Compete a nós, quanto igreja, clamar. Compete a nós, quanto igreja, buscar. E não entrarmos num debate infrutífero. A nossa confiança sempre estará em Ti. Mas somos pessoas sensatas, prudentes. Quando estamos doentes, nós vamos ao médico. Quando precisamos de algo, nós ali buscamos. Então, a Deus, nós oramos para que Tu dê sabedoria, para que Tu abra o entendimento, que venham meios, que de fato venham, Senhor Deus, trazer uma mudança significativa ao ponto das pessoas retornarem ao seu trabalho, às suas atividades. Nós buscamos, ó Pai, um bem comum. Nós buscamos a cura, nós buscamos o Seu agir. E que assim Tu haja pelo Teu poder e a Sua misericórdia. Pai, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. E agora leva-nos em paz, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, guardando os nossos caminhos, nossos passos, nosso lar, a nossa noite de sono. Que seja, ó Pai, renovadora para mais uma semana de labuta, contando sempre com a Sua presença. Receba então assim esse culto, receba a nossa adoração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Meu querido, vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.